pode. Aqui quem manda é você. E hoje a gente vai falar um pouquinho de digital, a gente vai falar um pouco de físico, a gente vai falar de vendas e e-commerce. E trouxemos uma pessoa que é empresária, mãe de 3 filhos, fundadora da Not Me Shoes, marca referência em e-commerce com alcance nacional. Tem uma trajetória de ex-bancária, isso eu descobri agora, tá? Além de tudo, ex-bancária, líder criativa e transformou seu negócio em um sucesso de múltiplos dígitos. Hoje ela atua como palestrante, mentora, inspirando mulheres a empreender com propósito. Seja bem-vinda, Ana Karina. Obrigada, Gui. Obrigada, Puli, pelo convite. Estou muito feliz. Que legal que deu para esse encontro acontecer. Deu, né? Nossa, desde o ano passado a gente não batia data e eu já estava angustiada, assim. Mas estou muito feliz, é sempre um prazer participar, é sempre um prazer levar a nossa história, né? Levar conteúdo e eu fico muito lisonjeada pelo convite. Obrigada. Imagina. Que sucesso a Not Me, hein? Graças a Deus. Cada dia maior. E eu quero logo começar. Me explica uma coisa, que loucura é essa de loja física? Todo mundo Uma pergunta. Referência no e-commerce gigantesca e tu foi lá e abriu mais uma loja. E o projeto é 6 lojas até o final de 2026. Olha, então... Tá bom, achei que eu já estava surpreso o suficiente. Não, esse ano a gente ainda vai abrir mais uma. Tá. Pelo menos uma referência e um provável que um outlet. Para ponta de estoque, né? Porra. Isso já é um complemento do nosso novo modelo de negócio, até mesmo do e-commerce, né? E para ano que vem, pelo menos mais 2 a 3 lojas físicas também. Mas, Ana, me explica uma coisa. Como que funciona? O e-commerce e a física, não seria melhor manter no e-commerce? Ficar no e-commerce? O e-commerce, a gente foi uma empresa que nasceu online, né? Eu sempre falo, a Not Me nasceu online. Sim. Tanto que o estoque dela era na garagem da minha casa e ela nunca foi para ser física. Quando eu saí da garagem da minha casa e eu fui alugar uma sala para a gente entrar, eu aluguei a última sala do centro comercial onde a gente estava, que era o canto, porque eu queria fechar ela toda na frente. Era só para ser o nosso ponto de distribuição. Era para ser o local de trabalho. E eu me lembro que era dezembro, eu não consegui fechar a frente dela, porque ninguém mais conseguia fazer aquele adesivar. Aquele adesivo. E aí ela virou um showroom, as pessoas iam lá, porque as pessoas já iam na minha casa comprar. E então virou um showroom, e do showroom, depois de tu ver o dinheiro entrando no caixa, tu não quer mais Não parar, fecha a né? porta mais, né? E dali naquele canto a gente foi aumentando, depois eu fui separando a operação do online, ali a gente ficou com o showroom embaixo. E com o escritório em cima, por muito tempo. Isso desde 2018. E agora, ano passado, é que eu resolvi meio que botar realmente o projeto das lojas físicas em ação. E aí a gente mudou toda a estrutura, na verdade. A gente mudou de galpão, trouxe o galpão, o centro, né, de distribuição para o centro. Lindíssimo, a gente foi ali para o Chulé, né? Todo novo, do zero, a gente alugou o galpão do zero. E ainda estamos terminando, que agora eu levei o escritório para lá também. Então a gente montou assim, escritório, ou seja, comercial, escritório e a logística, né? A expedição toda num lugar só. E loja física, ficou só loja física e foi para o centro também de Brusque, onde a gente inaugurou. E inauguramos em Itapema também, que é litoral, ali 40 quilômetros mais ou menos de Brusque. Pois é. Quando eu vi que você estava abrindo loja em Itapema, eu falei, mas é do lado de Brusque. Por que abrir uma loja tão perto da outra, digamos assim? Bom, eu tenho 2 principais motivos pelos quais, né? Primeira coisa, eu queria muito uma loja no litoral. Tinha que ser litoral a minha primeira loja. Porque eu precisava contrabalancear o fluxo do e-commerce. E o e-commerce ele tem um fluxo muito grande até dia 15, dia 20 de dezembro. Depois ele cai, ele morre e ele vai aquecer de novo lá para o dia 15, dia 20 de janeiro. Então, a gente tinha ali praticamente um mês no vácuo do e-commerce, né? E geralmente quando ele volta a aquecer, ele já volta num período de promoção. Então, a gente precisava contrabalancear, eu precisava de um canal de venda que evacuasse a minha mercadoria nesse período que ele fica parado. O e-commerce baixa e o litoral tá O litoral tá bombando nessa época, né? E por que Itapema? Né? Porque a gente tá do lado de Balneário, então muita gente me dizia assim,
Tu mesmo me perguntou, né, Gui? Por que não balneário? É? Porque assim, ó, eu tô falando de um aluguel X em Itapema e eu tô falando de um aluguel XXX em balneário. Imaginei. Né? E quando a gente, por mais que eu tenha uma marca consolidada na internet, por mais que em Brusque a gente tenha um fluxo de loja física muito bom, eu estou há 6 anos em Brusque, é a minha casa, eu nasci ali. Eu não sabia como que ia ser a minha loja, a minha marca, num ponto de vitrine. Não tem como tu ter noção. Uma coisa é você arriscar uma operação pagando um X de aluguel e outra coisa é você arriscar uma operação pagando 4x de preço aluguel. de vitrine, né? Pagando um Porque preço de vitrine em ela te balneários. cobra mesmo. Isso. E nem sempre o público daquela calçada, vamos dizer assim, vai aderir o teu vai produto. aderir. Então, hoje eu não tenho medo de abrir em balneário. Hoje não. Hoje Mas eu tu já sentiu o entendi. mercado ali. Hoje eu entendi que a minha vitrine, o meu produto, ele leva o cliente para dentro da loja sem nem conhecer a minha marca. Itapema me mostrou isso. Eu atendo em Itapema clientes que já eram minhas clientes que conheciam a marca que não eram minhas clientes. E eu atendo clientes que simplesmente passam pela vitrine, veem o produto, gostam do produto, entram e compram. Então, hoje eu tenho a visão de que a nossa vitrine vende, o nosso produto vende, indiferente à marca, né? E isso foi mais um aprendizado também que eu tive em Itapema, porque até então, hoje com uma rede social com quase 1 milhão de seguidores, tu acha que assim, todo mundo te conhece. Não, tem muita gente que não conhece. Tem uma galera aí. Tem uma galera que não conhece. Então, o nosso produto, ele se vende. Então, hoje eu não tenho medo de abrir num ponto físico, indiferente ao aluguel. Claro que a gente vai analisar ponto de equilíbrio, o ponto, enfim, o contexto, mas eu não tenho medo. Eu sei que o produto se vende, mas eu precisava ter a primeira dentro do risco que eu conseguia absorver na minha operação, caso não desse certo. Sim. Se a minha loja não vendesse, ela não ia impactar o meu caixa, aquilo que eu estava fazendo ali, entende? Então, por isso que eu abri em Itapema. Sem contar que quando a gente fala de crescimento nos próximos anos, Itapema ela está num nível absurdo de crescimento. Itapema hoje é uma cidade que ela tem 70 mil habitantes fixos, certo? Uma renda per capita altíssima. E quando a gente fala, sem contar a população da temporada, que chega... Olha, para não falar besteira aqui, a gente chegou a receber para cima de 2 milhões de turistas durante a temporada ali. Durante a temporada. Tá. Mas assim, ó, considerando os turistas, as pessoas que têm apartamento de veraneio, que vêm passar férias durante o ano, de pessoas que vêm durante o ano, é quase o dobro da população. Então, embora que a gente tenha 70 mil habitantes fixos na cidade, é como se a cidade tivesse o tempo inteiro com 120, 140 mil pessoas girando. É um fluxo muito bom. É um fluxo alto. E tem uma diferença de público também ali em Itapema. Eu vejo que são mais famílias que vão para Itapema e Camboriú. Acredito que são... Claro, tem famílias também bastante, mas eu acho que são pessoas mais para... quem sabe, mais jovens, para curtir. Eu não tenho muito o conhecimento em si do público de balneário. E Itapema também, para mim, foi uma surpresa, né? A gente precisa estar no local para entender. Mas, assim, a gente tem muita cliente fixa, clientes que compram quase que todos os lançamentos. A gente tem aquela pessoa que sai para passear, levar o pet para passear, passa, gosta, entra, compra. E eu digo toda a vida, a loja, ela não tem que ser que nem o e-commerce, que tu tens a porta ali. A loja física, tu não tens como escalar ela no mesmo formato que tu escala no e-commerce, que tu abre uma ação e tu coloca 2.000 pessoas dentro do site no primeiro minuto. A gente tem essa previsibilidade. A loja física não, mas ela nem é para isso. A loja física, ela tem que ter o ponto de equilíbrio dela. Quanto que eu pago de aluguel, qual é a minha despesa fixa dela, quanto que eu tenho que vender para ela se sustentar, dividir isso daí nos dias úteis, saber quanto que a tua equipe tem que vender por dia, e se ela se pagar, tá bom. Entende? O único problema da loja física é quando tu cria uma expectativa acima daquilo que ela pode acompanhar. E você tem na loja física, você está vindo numa linha que os grandes players de mercado estão vindo, né? A Amazon abriu 60 lojas nos últimos anos. O Mercado Livre acabou de inaugurar, foram 10 centros de experiência.
Então, às vezes, por mais que o cliente não vai comprar, A própria Shein mas ele... vem a abrindo Shein, pontos, Sim. né? Assim, ó, a loja física, ela tem uma grande tendência a crescer cada vez mais e são vários os pontos que vem favorecendo isso. O primeiro, o imediatismo das pessoas. Por mais que o e-commerce ele tenha a comodidade da pessoa pedir e receber em casa, é natural da pessoa humana, de todos nós. A gente Mas cada isso dia a mais gente está quer, deixando né? tudo isso para a última Provar. hora. Porque uma coisa é comprar aquelas coisas que a gente precisa para casa. Sim. Assim, é a hora que chegar, meus Isso. pacotes não sei o que chegou. Agora, outra coisa é assim, aquela roupa que eu quero usar, né? Sim. Entende? Então, assim, as pessoas elas estão deixando cada vez mais para a última hora, né? Então, e aí muitas vezes ela vai deixar de comprar por causa disso, ou ela vai na loja física por causa disso. Então, tem primeiro ponto, que é uma tendência de comportamento das pessoas, de ter isso. O segundo ponto é a omnicanalidade, né? A gente viveu uma fase onde que quem tinha um produto bom era rei. Então, assim, não precisava fazer muito esforço. O cliente ia lá e pronto, a gente Sim. vendia como queria. O cliente se virava para achar o produto. virava para achar e Filas para comprar. filas e A gente qualquer está coisa. falando de um mercado extremamente competitivo, cada dia mais competitivo, com um custo altíssimo. Quanto mais Sim. competitivo você quer ser, mais você vai ter que abrir mão para entrar no leilão, literalmente, né? Então, assim, qual a forma de baratear isso daí? É a omnicanalidade. É o estar no cliente aonde ele quer comprar. Se ele quiser comprar no marketplace, ele vai comprar. Se ele quiser comprar no meu site, ele vai comprar. Se ele quiser comprar por WhatsApp, ele vai comprar. Se ele quiser ir na loja física, ele vai comprar. Se ele quiser comprar no site e retirar na loja física e for da possibilidade, ele vai retirar. Se ele quiser, enfim, se ele quiser comprar pelo programa de pontuação do cartão dele, a gente também tem que estar lá. Ele escolhe o que compra e ele escolhe Isso. como ele pega Como aquilo. ele quer pegar como ele aquilo. recebe. A gente está nessa era de que queres vender? Então, tu vai ter que te adequar ao cliente. Não é mais Sim. esperar que o cliente se adeque ao nosso formato de venda. Isso é fato e já é realidade em todos os mercados. E quando a gente vai para analisar até mesmo mercados como os Estados Unidos, que são referência no e-commerce, né? Hoje eles são o maior consumo de e-commerce do mundo, né? Basicamente, tirando a própria China, que também é uma referência. Mas, assim, nos Estados Unidos isso já é uma realidade. Hoje, só para entender, no e-commerce, lá a entrega muitas vezes é em questão de horas, e as pessoas compram para provar e devolver, às vezes, no mesmo dia. Isso. Entende? Para ver o quão eles têm facilitado o processo de venda para o cliente. E com a gente aqui, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ou melhor, isso tem sido cada vez mais rápido. A gente vai ter que se adequar ao modelo deles. Não tem mais volta. Falando nessa questão de logística, né? Eu fui, acho que a primeira vez para o Canadá, com 2018, 2019, que meu irmão mudou para lá, e foi bem isso. Eu pedi uns negócios na Amazon, no dia seguinte eu estava indo na padaria, o cara já estava chegando com a entrega. Eu falei, que incrível, né? Porque a gente viveu esse acelero pós-pandemia, né? Até então estava muito tranquilo. O frete demora mesmo, paciência, você vai ter que O esperar. Mercado Livre hoje é assim, né? Você tem Eles o criaram... full. Isso. Eles criaram essas coisas pedindo até tal hora, chega. E ainda você vê ali, por exemplo, desculpa, você viu quando você abriu ali em Itapema, também tipo um centro de distribuição para você, para abordar Sim. aquela região? Sim, Mesmo porque, pro por e-commerce? exemplo, a gente tem um problema muito sério de logística em Santa Catarina com o próprio Sedex. Para ter uma ideia, eu consigo entregar um Sedex em São Paulo muitas vezes de um dia para o outro. E para Balneário, que é uma cidade vizinha de Brusque, o meu produto ele vai para a central de Florianópolis, ali de São José. De São José ele volta para Itajaí, que na minha opinião é um dos piores centros de distribuição que a gente tem. E de Itajaí, então, ele vai distribuir para aquela região de Balneário, da Brava, de Itajaí ali toda, né? Às vezes eu demoro 2 a 3 dias para entregar em Balneário e em São Paulo chega no outro dia, o Sedex.
E de Itapema Tá? você já reduziu E aí, isso. motoboy, por exemplo, de Brusque para Balneário, chega a ser 120, 130 reais. Então, às vezes, eu estou vendendo um produto de 300, ou eu vou absorver o frete de 100 reais, que muitas vezes eu não consigo. 30% do valor do produto. Não tem como. E o cliente também não quer pagar. Até Imagina. tem quem paga, mas não, eu deixo de vender por isso. Com certeza. Itapema, eu estou falando de uma entrega de 30 reais que eu consigo absorver no frete grátis. Tranquilo. Sim. Então, muitas vezes, a cliente quer o produto que eu tenho em Itapema, a minha vendedora diz, deixa eu ver se eu tenho em Itapema. Não importa se ela está pedindo no site, se ela está pedindo no direct do Instagram, ou se ela está pedindo para a própria vendedora de Itapema, ou se ela está pedindo para a vendedora de Brusque. A gente se comunica ali internamente, se o produto está em Itapema, a gente chama o motoboy de Itapema, entrega em Balneário em questão de 1 hora, e com um frete muito mais barato. Então, por exemplo, eu resolvi, além de ter um ponto de venda, além de ter o balanço do meu e-commerce no final de ano, que é onde eu preciso desovar aquela mercadoria que não vendeu no e-commerce até Natal. Eu tenho um centro de distribuição para uma região onde era um calo no meu pé, né? Onde eu não conseguia atender com agilidade. Então, agora eu consigo atender de maneira muito mais rápida, tendo ali um ponto de distribuição. A Magazine Luiza fez isso, né? A Magazine Luiza, quando ela bombou, quando ela estourou no digital, tanto que quando a Amazon chegou no Brasil, a Magazine meio tipo... Todo mundo, vai que... Vai nada. A Amazon chegou pegando a barreira logística que existe, que é o correio. E a Magalu tem, atualmente, acho que são 1.400 lojas. Cada loja atua como um centro de distribuição. Um centro de distribuição. Então, é muito mais rápido a entrega, muito mais agilizada. Aonde... a Amazon e Mercado Livre tiveram que montar... É Mercado Livre ainda, né? Ele já veio dos países de terceiro mundo, ele tem uma vivência do que a gente sofre com logística. Mas eles tiveram que montar galpões, centros de distribuição, produtos de maior saída para ter já em estoque, para economizar nesse trajeto, né? E, é muito legal, porque eu não sabia que era um calo 40 quilômetros de distância. Eu não imaginava que era uma coisa... A gente até tem, por exemplo, o Disque Tenha, que ele entrega de um dia para o outro. A gente consegue atender ali, mas ainda assim é sempre de um dia para o outro. E a gente tem um determinado horário até do dia para poder pegar essa mercadoria para entregar. Então, se eu não me engano, o horário de corte é 2 da tarde ou 3 da tarde. Então, se a cliente me pede às 5, eu já não consigo mais entregar nem no dia e talvez nem no outro dia. E ali não, claro, pode acontecer às vezes a mercadoria não tá, mas como a gente também tem a motorista que leva e traz quase que todos os dias, se ela pediu essa mercadoria, eu não tenho em Itapema, mas eu tenho em Brusque, eu mando para Itapema, porque a motorista já vai levar, e daí de Itapema, então elas entregam. Então a gente conseguiu resolver muito essa parte da venda ali, por conta de ter esse ponto de distribuição. Ana, e uma curiosidade que eu tenho, quem que faz esses calçados? Quem que cria esses calçados? Onde fica esses calçados? Como que funciona esse processo? A curadoria é basicamente 100% por mim. A curadoria que eu digo da modelagem, a gente desenvolve mesmo. Desde o início eu tenho um ateliê, não é meu, mas é um ateliê fechado que só trabalha para mim. Inclusive, o dono desse ateliê também é modelista, né? Ele foi modelista há muitos anos de fábricas. Isso em Então, Brusque? em São João Batista, a fábrica. Isso. Então, assim, muita coisa parte de mim. E aí eu tenho 2 escritórios que são complementares, escritórios de pesquisa e modelagem, que me mandam muita coisa também, muito material de pesquisa. Tem muito material que a gente tem já, que recebe de material. E aí, então, assim, a gente vai selecionando coleções, manda para o desenvolvimento, volta para mim provar a modelagem, colocar a cor. E aí a gente trabalha dessa forma. Hoje a gente lança quase que todos os dias. Todos os dias tem um calçado novo? A gente tem no mínimo 20 lançamentos por mês. Então, quando eu tenho 25 lançamentos, praticamente eu lanço um por dia, de segunda a sexta. Gente, O Editex, vem aqui ver um negócio. Caraca, não imaginava. É muito volume. É muito volume. A gente hoje vende no e-commerce 170 a 200 pedidos dia, e mais as lojas físicas e mais o marketplace. Olha isso. E isso desde o início, você começou a criar. O que levou você a mudar
mudar de bancária para começar a criar calçados? Então, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi com calçados. Eu trabalhei numa loja de calçados, eu era muito novinha, tinha vindo do interior. E aí era uma oportunidade para mim trabalhar numa loja grande. Eu entrei, eu aprendi, eu trabalhava direto, assim, demais. Daí, logo com 16 anos, eu era gerente dessa loja. Eu comprava, já fazia compras. Depois, com 19 anos, eu saí. E aí, eu entrei para fazer contabilidade, a minha faculdade, e fui para a área bancária. E eu fiquei 11 anos. Não, desculpa, 9 anos na área bancária, né? Isso, 7 de Bradesco, mais 2 de outros bancos. E daí chegou um ponto da minha vida que eu queria empreender. E aí, quando eu parava para pensar o que eu queria fazer, era sempre na área do calçado. Porque era o que eu gostava, era o que eu sabia fazer muito bem, eu sempre amei. Mas eu sempre tive uma ideia de fazer do físico. Assim, tipo, o mesmo modelo de negócio que eu tinha trabalhado lá com 16 anos. Só que eu não tinha dinheiro, tipo, para investir. E o online eu não precisava investir em ponto, em estrutura. Eu podia pegar o dinheiro que eu ia usar e fazer estoque. Então, foi puramente por isso que a gente começou no online. E você começou por onde? Existia Instagram já ou já montou um site logo de Não, a início? gente montou o Instagram, mas o site já veio no mesmo instante. Só que no começo eu não vendia nada no site. Sim. Tipo, porque quando eu montei o site, eu ainda trabalhava no banco. Porque daí tem uma história muito louca. Eu ganhei a menina, daí eu ia sair para cuidar da Notme, eu já descobri que estava grávida de novo na licença maternidade. Daí eu tive que ficar mais um tempo até ganhar, enfim. Então eu fui meio que tocando tudo ao mesmo tempo e não tinha dedicação, né? E aí eu levei quase 4 meses para fazer a primeira venda no site mesmo. E daí, nesse meio tempo, eu vendia no porta-mala do carro para as minhas amigas. E, enfim, eu tinha uma sócia no começo também, ela também fazia o mesmo trabalho, era formiguinha, assim. Era vendendo para juntar o dinheiro para pagar, para comprar de novo. E assim Que a ano gente. que você lançou? 2018, 2017 ali. 2018. São 7 anos? 7 anos. 7 anos. E quando que você viu que bombou? Em 2000 no caminho certo. 2018 mesmo, final de 2018 já estava bombando. A gente começou a vender na Dafit naquele ano e aí a gente acertou um modelo de bota que performou muito lá. E a gente estava vendendo tipo só na Dafit 30, 40 pedidos dia, assim, 4 meses, logo depois que a gente entrou. E aí depois a gente veio o Mercado Livre e foi indo e aí a gente foi. Só que no começo ali até 2019, 2020, até 2021 ainda, a gente era mais forte no marketplace na época do que no próprio site. Daí, aí em 2019 a gente começou a crescer muito no site, porque eu comecei a fazer anúncio patrocinado. Eu aprendi a fazer e eu fazia meus próprios anúncios ali. Daí a gente já começou a crescer. Chegou 2020, eu não dava mais conta de fazer os meus próprios anúncios, porque a carteira começou a ficar muito grande. Sim. Daí eu terceirizei para uma agência e dali não parou mais. Aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, assim, a gente estava no timing certo, na hora certa e com tudo montado para escalar. Decolou. E aí a gente pegou assim, enquanto a maioria das lojas começou a ir atrás de fazer o site, a gente já estava engatando a terceira e não parou mais. Você chegou a pegar influenciadoras para a marca ter mais visibilidade ou não? Eu nunca tive um trabalho muito estratégico no começo com relação a isso. Era assim, a fulana pedia, a gente fazia. Volta e meia fazia uma parceria com alguém, até mesmo com as locais, assim. Mas nunca tivemos base do trabalho em influenciadora. Nossa base de trabalho sempre foi mais em anúncio. E aí, ano passado não. A gente fez um trabalho de agosto de 2023 até junho de 2024 com influenciadoras e UGC, assim, um trabalho dedicado mesmo. Com uma pessoa fazendo briefing, contratando as pessoas direcionadas, enfim, controlando tudo isso. Mas, assim, por incrível que pareça, por mais que as pessoas achem assim que, nossa, uau, nós não obtivemos tanto resultado. Sim. E até mesmo no próprio anúncio. E eu fiz isso de uma maneira de tentar melhorar o processo, porque por mais que sempre funcionou comigo sendo a front face da marca, eu pensava assim, é muito cansativo só eu estar ali provando, só eu estar ali mostrando o produto. É cansativo para mim e é cansativo para quem vê.
Mas assim, quando eu tinha um criativo de influenciadora com ROAS 4, o meu tinha ROAS 17. Era assim, a diferença é absurda. Então, a gente começou a ver que não tinha o resultado que a gente esperava, a gente foi meio que tirando o pé. A gente tem algumas ainda com quem a gente trabalha, mas é basicamente o trabalho que sempre funcionou. A gente voltou a fazer o que funcionava, que sempre funcionou pra Às gente. vezes vale mais o review da pessoa para ter outra pessoa falando daquele produto na tua rede, nos teus canais. Isso, é mais para conteúdo, para Isso. pulverizar conteúdo. Mas, a termos de resultado de anúncio, é o criativo direto que a gente faz ali no pé, falando do produto, e é isso que funciona. E eu ia te perguntar, você falou um pouquinho do marketplace ali na época da Dafit e tal. O que você acha disso como estratégia para quem tem um e-commerce, para quem está começando? Acredito eu também que de 2018 para cá mudou muito essa relação dos marketplaces com as marcas. Mudou. Assim, ó, até 2021, a gente era mais forte no marketplace do que no próprio site. Quando chegou 2022, a gente teve um pico muito alto de venda, de crescimento no site, e eu comecei a competir estoques. Então, assim, por que eu ia deixar de vender no meu site com margem cheia para pagar a comissão de marketplace, né? Sim. E eu fui lá e saí. E funcionou muito bem para mim naquela situação, naquela época, né? Só que o que acontece? O que acontece hoje? Tem duas questões. A gente ali na pandemia vendia com um custo de anúncio muito barato. Então não tinha por que tu deixar de vender no site para vender no marketplace. Só que o jogo virou. A gente tem uma guerra de tráfego hoje. A gente né? tem uma forte. guerra de tráfego muito forte, o custo do tráfego aumentou muito. Então hoje está elas por elas. Hoje quem não paga, se não paga não aparece. Não. Então tá elas Tá por pagando elas. cada vez mais Isso. caro, né? E, nossa, ainda me imagino que o meu principal negócio, a batalha é fraca, né? Agora o teu Não, calçado, bota, direto. sabe? Nossa. É direto. Deve ser. Então, assim, a gente tá elas por elas. E aí, quando tá falando de uma base de custos que ela tá igual, a gente tem que pulverizar. Sim. Tem que estar em todos os lugares. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, por isso que a gente saiu em 2022 e voltou agora em 2024. A gente tá, final de 2024, a gente voltou e agora a gente está começando a escalar de novo. Tá começando a voltar a performar. E outra tendência muito forte também, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, para a América, lá as grandes marcas, até mesmo grifes, vendem em marketplaces. Porque os marketplaces lá, eles são muito mais fortes do que os próprios sites, por conta da malha logística e por conta da segurança. Quanto mais a gente vê um mercado crescendo, mais a gente vai começar a ver fraudes, a gente vai começar a ver golpes. Sim. Então, o que assegura para a pessoa que ela está comprando? Quando ela está comprando de um marketplace, ela sabe que ela não vai perder. Sim. Entende? Então, quando a gente olha a longo prazo, como eu falei para vocês, se o Brasil é referência dos Estados Unidos, a gente tem que pensar que num período ali de 5 a 10 anos, sim, o marketplace ele vai estar muito mais forte do que os próprios canais diretos. Então, não dá para deixar batido. Não que a gente precisa deixar de trabalhar. O meu e-commerce é hoje o canal mais forte que eu tenho dentro da minha empresa. Ele é 90% do meu faturamento, mas não dá para ignorar esse canal de venda. A gente tem que ir construindo a base lá também. Não só pela venda também, o marketplace também ele é um canal de aquisição de cliente, né? Canal de aquisição Porque de cliente, comprou- de visibilidade. Sim. Comprou de você no marketplace, aí recebeu, Ele vai ver Teve que a empresa que- existe, que a empresa a entrega. próxima ele compra Sim. com você. Isso. Né? É mais lógico. Porque uma das coisas que eu vi, eu já trabalhei bastante com tráfego, é assim, o tráfego ele sempre vai ser muito caro, principalmente para quem trabalha com e-commerce, ele vai ficar cada vez mais caro, só que ele fica um pouquinho mais leve para quem faz a retenção de cliente, para quem faz a construção de carteira, porque se você depender de aparecer para o cliente comprar, não tem Cristo que resolva o teu lead. Não, o CAC está cada vez mais Vai alto. ser absurdo. Então a gente tem que trabalhar muito ali aquele CRM. CRM, né? É abordar, é fazer o remarketing, é fazer a recompra, ter aquele índice do cliente que volta para te conseguir baratear o Aumentar custo o da LTV operação. dele, aumentar o ticket Isso. médio.
Isso ainda até, assim, ó, vou ser bem franca para ti, Gui. Hoje é o feijão com arroz do e-commerce. Hoje, quem não está fazendo isso não está sobrevivendo. Sim. Não tem como. Porque se eu estou falando para ti de um custo de anúncio de 22% a 25%, eu já estou falando da recompra. Eu já estou falando do e-mail pensando. marketing. Eu já estou falando de todo esse trabalho. Se não for esse trabalho, eu tenho empresas que estão trabalhando com 30%, com 40% de investimento em marketing. Funciona? Funciona para quem tem um markup de 10%, quem importa produto, quem trabalha com produto de custo muito baixo ou de necessidade muito alta, até vai conseguir sobreviver, porque ele consegue colocar margem para trabalhar dessa forma. Agora, quando a gente está falando de um produto produzido no Brasil, com competitividade, nós estamos falando de uma realidade que está distante da maioria das empresas, por isso tanta gente desiste no meio do caminho. Não, e eu vejo... eu comento disso porque por mais que, para mim, é parte do pacote. Você trouxe cliente, você tem que tratar ele. Você tem que manter ele dentro do teu ecossistema. Mas eu vejo muito chegar anúncio de... Principalmente essas marcas de camiseta que saem com umas estampas mais legais, mais descoladas, ou que tem uma de academia. Outro dia eu vi uma que era de bebida, tipo Negroni, gin, caipirinha. Tipo, você olha assim e fala, meu, que produto legal. Você entra no site da marca, tem tipo 5 opções de produto. Fala, pô, se tu tá vendendo, você deve ter uma tiragem ridícula, um estoque mínimo. Sim. Por que você está vendendo isso no tráfego? Sim. Cadê teus clientes? Cadê as ações? Aí você entra no Instagram com 100 mil seguidores, tudo comprado. Sim. Você fala, o que a pessoa... Onde que ela entendeu que assim, é só... como é que é aquele botão do Instagram? Do patrocinar? Patrocinar. Patrocinar. Mas é aquele do Instagram, impulsionar anúncio, impulsionar, né? Impulsionar. Acho que o pessoal está fazendo tráfego por ali. Porque... Sim. Cadê? Como você tem tão pouco produto e você está dependendo de brigar com tráfego? Vai, camiseta. Gente, você vai brigar o tráfego com Hering, hoje você ele vai tem que brigar ser com... muito estratégico. Muito estratégico. A gente vai ver também a curto prazo, tá? Isso não vai muito longe. Muitos sites trabalhando por demanda. Por encomenda. Sim. Isso já está acontecendo. Isso até nem vem de um movimento comercial, isso vem de um movimento da própria indústria com relação a desperdício, com relação a Excesso de estoque. Não só isso, assim, a sustentabilidade mesmo. Né? A gente já vê hoje grandes marcas trabalhando sob demanda. Por que isso? Por a questão mesmo da sobra de estoque, da promoção, do excesso de promoção, do excesso de consumo, do excesso de desperdício. Então, a gente vai ver isso muito forte no Brasil nos próximos anos. A gente tem sentido isso. A gente tem trabalhado muito com pré-venda. Isso que ainda aqui no calçado, eu só faço pré-venda de algo que já está na produção, porque a produção, em geral, é 60 dias, né? Então, assim, eu não consigo trabalhar com uma pré-venda de 60 dias, eu trabalho com uma pré-venda de, no máximo, 10. Então, quer dizer, o produto já está na ponta, no final da produção. Mas é ali que a gente consegue sentir a escala do produto. É nesses 10 dias que a gente lança antes. E por que isso? Porque, realmente, cada vez mais as empresas elas vão ter que ser assertivas no que elas estão ofertando, assertivas no que vendem, tá? E o mínimo de desperdício. A gente vai ver isso, assim, ó, muito forte entrando no Brasil hoje. Eu já vejo grandes marcas de roupa trabalhando dessa forma. Sim. Por conta da previsibilidade de estoque, por conta da sustentabilidade, por conta do desperdício, tem outro nome que agora eu esqueci, mas é justamente com relação a evitar o desperdício. E isso também é uma tendência do e-commerce. E aí, isso bate muito com a questão do imediatismo que a gente falou, da pessoa comprar e querer receber de imediato. A gente tem que meio que ler a cabeça do cliente, né? Prever o que ele está pensando. Porque o Brasil não tem margem para tu comprar errado. Não. Você perder A troca dinheiro demora. em estoque. Não dá. A troca demora. Mas acho que foi a Andressa que veio aqui outro dia que a gente estava falando. Poxa, o core do trabalho dela ali era entender compra. O que eu vou comprar, o que eu vou produzir, porque eu não posso ter estoque à toa. Não. Para qualquer Principalmente negócio, no calçado. Eu falo isso, Gui, porque assim, ó, eu dou consultoria também.
A maioria das empresas que me procuram hoje para consultoria são da área do calçado. O calçado é um produto dificílimo de trabalhar hoje em dia e dificílimo mais ainda de escalar. Porque quando eu estou falando para ti da grade de roupa que é PMG, eu estou falando do calçado de uma grade de 12 pares. 12 Mínima. tamanhos? Imagina o tamanho do estoque que É, você 12 precisa. pares. A gente trabalha 30, vamos supor, de uma grade básica do 34 ou 39, a grade mínima é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, tá, Dois. sim. Então, são sim, 12 sim. pares, Tá. certo? Então, assim, se a gente lança uma coleção hoje com 50 modelos, o 80-20, 20% dessa coleção vai segurar o 80% que Exato. não vai performar, certo? Nossa. Se tu tens o produto que performa, produto que performa, para pensar no produto que performa, se ele demora 60 dias para produção da reposição, se for esperar 60 dias para produzir aquele produto, já perdeu o dinheiro. timing. Sim. Entende? E o 80 que sobrou, o que tu faz? Ele come o lucro É. do que vendeu. Exatamente. Não dá para liquidar. Não dá. Então a gente E tem se que ser você não cada liquida, vez você mais tem que ter assertivo. espaço de estoque. Isso, tem que ter. Aí se é uma empresa que está começando, Aí o custo Ferrou. fixo já aumenta, porque tem que ter É. um custo ali de armazenagem. Então, por isso que tanta empresa patina na hora de escalar o e-commerce de calçado. Porque ele é um estoque difícil de administrar. Ele é uma operação difícil de administrar. Tem que ser muito estratégico. Então, por isso que eu sustento hoje um ateliê para mim. Sim. Ele tem uma compra mínima fixa que, vendendo ou não vendendo, eu estou lá comprando. sim. Mas por quê? Porque quando eu preciso, ele me entrega a reposição em 20 dias. Em Então, 15. hoje ele faz só os calçados da nossa. Só para Notme. Olha só. Só para Notme. Então, assim, é muito estratégico. Sim. E aí eu tenho que educar o meu cliente de que funciona assim. Porque se eu for para ter estoque alto de absolutamente tudo que eu lançando um produto por dia, eu vou ter que aumentar o custo do meu produto, porque daí eu tenho que absorver aquele estoque que não vende. Se além de fazer tudo isso, você ainda tem que manter o teu produto dentro de um valor que gire... Que seja competitivo. É. Nossa, você dorme e acorda com um calendário na cabeça, né? Hoje, O para dia mim, inteiro. é uma... Mas não, hoje é uma operação que funciona super redonda. Eu fui viajar e a operação rodou. Sim. A pessoa que trabalha comigo no compras, ela já vai entendendo o timing de produto. O produto lançou, ela já sabe se o produto está girando, se não está. Se está girando na loja física, se está girando no e-commerce. Se a gente já tem que pedir reposição, ela já sabe como que é a minha reposição. E você que montou essa metodologia. Sim, toda lá dentro tua. funcionando. E você, Aham. você falou que você dá mentoria também. A gente dá mentoria. Tá. E tudo isso foi a Ana que criou. Você foi vendo, Sim, porque testando. era com que a gente era errou. necessidade. E tu acha que eu nunca errei uma coleção? A coleção de 2023 eu perdi mais produto dentro de estoque do que o que eu vendi. O meu prejuízo foi maior do que o que eu ganhei. Se tu for lá, eu ainda tenho estoque de 2023 lá dentro. De verdade. Sim. 2024 eu errei a coleção de inverno. Nossa. Não é que eu errei, mas eu todo ano faço uma coleção de inverno baseada em bota. E aí não foi. Aí não eu foi a invisto bota. horrores. E não teve frio. Não é que frio. Não teve bota. Vou falar não. uma coisa pra vocês. É isso que muita gente... Lembra que eu falei pra ti o porquê que a gente tem que hoje viajar pra entender o contexto 360 da moda? Sim. Muita gente acha que não vendeu bota porque não deu frio. Não foi usado bota, né? Não foi usado bota. Era coturno. Era coturno. Não, a gente teve o ano da alfaiataria com tênis. A pessoa comprava samba e usava assim, ó, de Isso, segunda é a sábado, verdade. de segunda a domingo. É verdade. Usar, entendeu? A gente não teve o movimento da malha no ano passado. Por quê? Porque a pessoa comprava uma calça cinza, uma preta e uma bege, uma marrom, e ela usava com tudo. Com tênis e usava com tudo. Papete. Tênis e Entendeu? papete. Tênis e papete. A gente não teve a bota. Você viu Não é por que eu não parei minha fiz- coleção de tênis? Inflacionou. Todo mundo descobriu que tinha tênis pra usar. É. Não foi que não vendeu bota porque não deu frio. É verdade. Dentro da moda, a gente não vende só necessidade. Sim. A gente vende desejo. E a Isso. pessoa deseja comprar aquilo que está em alta. Sim, tendências, né? As Entende? tendências do momento. É. E aproveitando isso, conta pra gente um pouquinho como que foi essa sua viagem que você fez agora a Londres. Foi de pesquisa, Foi né? para pesquisa, foi... Foi 100% para pesquisa. A gente foi a Paris e Londres, né? Eu nunca tinha viajado para pesquisa em si, né? Numa pesquisa, numa viagem 100% direcionada para isso. Então, foi uma experiência totalmente diferente. Eu fui com uma pessoa que já faz isso na área da roupa, né?
E foi uma troca muito rica, assim, porque eu recebo... Uma coisa que eu percebi lá é que a gente está muito atualizado. O que eu Sim. produzo hoje, o material que eu recebo aqui full time, ele é um material muito certo, muito certeiro. Se tu for olhar a minha coleção de verão, eu estou produzindo marrom desde outubro do ano passado. Sim. E o marrom tá estourado lá fora. Se tu pegar a minha coleção de janeiro, eu joguei camurça, fiz camurça e animal print. Era só o que tinha lá, basicamente agora. Se tu olhar a minha coleção que lança a partir de março agora, ela tem marrom, ela tem animal print, ela tem bota de camurça, ela tem estampa de vaca, ela tem tudo que está em alta e que está acontecendo lá nesse momento. Então, não é que o nosso material não está atualizado, não é que a gente precisa ir lá hoje para produzir. Não, a gente tem produzido e tem sido muito certeiro. Nisso eu não tenho dúvida. Só que a moda, ela é um contexto 360 e o sapato, ele é só um acessório. Isso. Não adianta mais a gente querer produzir o calçado sem analisar o contexto geral. O que eu acabei de falar para ti? Se tu pegar minhas botas do ano passado, o que eu produzi? Bota de capa. Tava fora? Não tava. Se tu pegar as grandes marcas, Jimmy Choo, enfim, todas as marcas grandes que a gente se inspira de fora, e se tu pegar as próprias marcas internas, Schultz, que são marcas referências, elas estavam produzindo as mesmas modelagens que a gente também produziu. São os mesmos campos de pesquisa. Então, não estava fora. A gente produziu biker boots, a gente produziu... enfim, agora não vai vir, né? Porque tanto nome... Mas não é que não vendeu porque a gente fez o modelo errado. Não vendeu porque o contexto da moda era o descolado. E o descolado era o quê? Tênis com alfaiataria e blazer oversized. É difícil brigar, né? Porque eu fico imaginando assim, você compete, sei lá, com as marcas ali do teu nicho. Aí, de repente, o que está no pé da cliente? Adidas. Nike. Entendi. Tipo, roubaram minha cliente por um tempo. Entendi. Então, assim... Difícil. Não é que a gente errou a modelagem, mas a gente talvez não analisou o contexto 360. E aí, no meio da coleção, a gente foi trazendo o escarpão, a gente foi trazendo o tênis, a gente foi trazendo a sapatilha, que também foi muito forte. Só que, assim, querendo ou não, a gente errou o time da bota. Sim. Entende? Então, quando a gente vai para fora, que a gente não vai para lá para entender o que está acontecendo lá. A gente já foi com um estudo feito. Sim. A gente já foi com um estudo feito do que a gente estava recebendo. Então, lá a gente começa a analisar o quê? As grandes marcas, as marcas de luxo. Depois a gente vai para a rua, para Magazine, para as lojas de departamento. E depois a gente vai para o sorro, para o beco, para as lojinhas de bairro, para o que o pessoal está usando na rua. É sentar no café e analisar quem está passando e o que estão usando. E o que, de fato, é tendência, o que, de fato, está vendendo e o que, de fato, as pessoas estão usando, né? Então, esse contexto, esse 360 geral, ele não é que ele vai definir o teu produto. O teu produto ele já vai estar meio que definido na tua cabeça, mas o timing da usabilidade, do lançamento, ele se torna mais certeiro, porque a gente tem uma visão 360 e não só do calçado. Eu tive lá em Paris, em Londres, e realmente o marrom estava assim, vivo para todo mundo, né? Você via muito tênis. E eu coleciono tênis, então assim, eu sempre estou olhando o pé dos outros. Sempre. E aí eu via muita essa inundação de samba. Sim. Nossa, tênis feio. Todo mundo usando tal do tênis, de tudo quanto é tipo. E aí parece que criou, né? Porque eu nunca vi tanto modelo de samba diferente. Mas e com tudo. Ele vem desde o ano passado, né? Desde... É velho esse modelo. Não, ele foi um né? Eles refizeram o rebrand desse tênis e começaram a usar bastante. Aí, de repente todo mundo, a tiazinha estava usando samba, a menininha estava usando samba, um senhor... Nada mais é uma chuteira, né? Uma chuteira mais moderna, mais bonitinha. Mas esse é muito legal que assim, ó, ele é prático. E isso que eu não sou formada em moda, eu sempre falo, quando alguém me pergunta, né? Eu sempre fui muito mais comercial na Notme do que propriamente com o olhar da moda. Eu sempre fui muito mais focada em número, em resultados, do que propriamente aquela essência nossa, não, eu nunca fui muito apegada a isso. É o que está vendendo, o que está no pé do povo, o que o povo quer comprar, vamos fabricar. É isso, sempre foi muito isso. Mas isso é genial, porque o Brasil, quando a gente começa com a galera de moda, vamos criar o conceito, não, aí o conceito fica parado na prateleira. Infelizmente, o conceito
no Brasil não adere, não vende. Por isso Então a que gente deu tem muito que ser certo. muito comercial, né? Então, assim, eu nunca tive esse olhar. Só que com a frequência do que a gente vai fazendo sempre, tu vai pegando um olhar sobre o que vai, o que passa, o que volta, que a gente, sem querer, começa a prever muita coisa. Uhum. Então, ano passado, quem trabalhava comigo, eu sempre falei, eu disse, olha, vocês podem ter certeza. A gente veio, a gente pegou ali a pandemia, teve a fase do Conf, daí a gente teve a fase do rosinha, do amarelinho, do candy. Depois disso a gente teve a fase do animal print, que foi ali 2021, dali pra frente. Aí 2022 saiu a pandemia, veio muito o brilho, o salto alto, o verniz, porque era aquele aspecto de festa, aquela coisa. Veio o neon, enfim, depois ele veio o nude, o sofisticado, aquela cor. Então, a gente já está há muito tempo nisso. Então, disso era muito natural que a gente passaria agora para um tom a mais, que seria o marrom, onde a gente está. Do marrom, eu preciso mesclar. Eu vou mesclar para o quê? Para o animal print. Sim. Do animal print, a gente vai para a estampa. Eu sempre falei isso. Pode preparar que o próximo verão vai vir estampa, até porque a malha precisa rodar, o têxtil precisa rodar. De que maneira que ele vai rodar? Ele tem que rodar para a estampa. Sim. E o que a gente viu à volta do borro? A gente viu isso. Sim. É um 360 Sim. que precisava para movimentar tanto o acessório quanto a própria roupa, porque ficou muito tempo nesse sóbrio, nisso. E eu sempre vinha falando isso, sem mesmo ter esse material na mão. E quando a gente foi lá para fora agora, o que tu vê pro verão? O retorno do rosinha, o rosa voltando, a estampa, muita estampa floral. Babados, o borro, né? Babados, o borro, a malha voltando. E isso, assim, ó, é muito, muito, muito bom para o têxtil. Então, quando eu olho para frente, eu falo isso até para as minhas amigas, o pessoal que trabalha com isso. Eu falo, gente, vocês podem preparar para ganhar dinheiro. Porque, assim, vai vender muito. Saiu daquela coisa da alfaiataria. Sim. É que a moda ela é muito cíclica, né? Então, ela vai e volta o tempo todo. É só você pegar o time certo, que é isso que acontece muito quem vai para fora. Então, você vai entender o que está rolando lá, vai vir para o nosso verão. E não tem como. E hoje, às vezes, antes mesmo de eles apresentarem uma coleção lá num desfile de inverno, vai chegar aqui, mas aqui eles já estão usando. Não é como antes, que demorava um ano para chegar. Não, muito hoje rápido. Hoje já está usando lá e já está usando aqui. E assim, ó, daí outras coisas que a gente começa a analisar também. Quando a gente fala de alfaiataria, daquela calça over, ela tampa o pé. Sim. Ela tampa o pé. Então, realmente era tênis e o pessoal usava o mesmo tênis o tempo inteiro ou no máximo comprava 2, 3. Quando a gente vai para o borro, quando a gente vai analisar, por exemplo, o que está acontecendo lá fora, o que está? É o midi, é a saia longa, mas não aquela longa que tampa o pé. Sim. É a longa acima do tornozelo. Mais, vão ter que comprar mais opções. Então, tem que mostrar o calçado. Ela vai mostrar o pé. E daí, nisso, o calçado gira mais. Então, isso é uma visão, assim, ó, que só tem se a gente estiver olhando o contexto. E não só o calçado em si. Tem que analisar o contexto. E essas plataformas voltaram também, né, Ana? Voltaram. Eu vi que está usando bastante. Anabela, plataforma. O retrô, né? Sim, em si. Você acha que ele entrou agora, ele começou agora no finalzinho do verão, e você acha que o próximo verão nosso, agora de 2025, ele vai estar Ele vai manter. Até mesmo pelo que a gente vê lá fora, muita plataforma madeira, amadeirada. A Anabela, assim, um pouco mais delicada, mas ainda no formato de plataforma. Muita rasteira, muito saltinho também, aquele saltinho médio. Muita camurça ainda para o verão. Bem complemento ao borro mesmo. Uma pegada um pouco mais pesada, assim, de metais. Muito metal nos produtos, nas modelagens, assim. Fivelas e muito metal. Vem complemento ao borro também, aquela estética borro. Então, muito isso ainda. Muito, muito, muito. Então, teremos mais ainda no verão borro. Eu tô ainda empolgada. bem, né? É porque o minimalista não fica legal para ninguém, né? Ele é bonito para você se vestir e tal, mas assim, se você pensar na indústria como um todo, quanto mais você tem que mixar peças, que você tem que ter opções, que você tem acessórios,
melhor. Assim, ó, a gente sempre volta e meia, a gente vai estar nessa pegada, até porque é o respiro que a gente chama. Porque assim, é borro. Daqui a pouco a gente também já cansou do Sim, borro. Então, assim, ele- é assim É. que funciona, tem que Exato, girar, né? exato. Tanto que eu acho que quando veio essa ideia do minimalismo, a gente tava todo mundo cansado também. Do Né? brilho, né? Do brilho, da lanterna, enfim. Então, ela vem realmente para dar esse respiro, mas ela não movimenta, até porque se a gente for pensar bem na alfaiataria, a alfaiataria em si ela é muito prostituída. É, assim, a boa alfaiataria, ela é cara. Exato. Ela não é acessível. A boa alfaiataria não é que nem o jeans. O jeans, ele tem o jeans, o jeans é jeans. Vai ter o Commodity, melhor, vai ter o praticamente. pior, vai ter o médio, Exato. mas tu tem o jeans de todas a alfaiataria também. O Mas range a alfaiataria do- boa mesmo, bem cortada, ela é caríssima. Porque ela é difícil de costurar, ele é um tecido nobre. Aí, depois disso, o que a gente tem? A prostituída. A China fast domina. fashion. Fast Ah. fashion. Você compra uma Entende? calça de alfaiataria por R$70 Isso. na promo. Isso. Entende? E aí você vai ver uma Brunello 2.000. É, exato. Isso aí. Ah. E esteticamente, e o problema é esse, né? Porque quando tu olha, É quase tudo igual. é quase tudo igual. Então, realmente, não faz sentido. Não movimenta a indústria tanto quanto os outros estilos, né? Exato. Ô, Ana, qual que foi tua maior dificuldade nesses teus 7 anos, assim? Você chegou aquele momento que você acordou, obviamente deve ter chegado vários momentos que você acordou e falou assim, não, eu vou desistir. Ou você nunca teve isso? Não, tem. Eu sempre falo, assim, a gente até vinha conversando, eu e ela, e eu sempre falo, assim, porque os momentos que a gente mais está crescendo, por incrível que pareça, são os mais desafiadores. Sim. São os momentos que tu menos vê dinheiro. Eu sempre falo assim, brincando. Porque os momentos que eu mais cresci é onde tu começa a botar tudo na frente. Então, bate muito aquela dúvida, tipo, meu, será que eu tô fazendo errado? Porque Não tá vindo tu ainda, vê que né? tá crescendo, mas tu não vê a coisa acontecendo, É. Sim. né? Então, nesses momentos, tu tem que ter muita resiliência e muita visão de longo prazo para entender que é na frente que tu vai colher, né? Hoje eu lido com isso com muito mais tranquilidade, assim, com muito mais certeza, porque eu já entendi isso, mas em muitos momentos isso para mim foi muito inseguro, assim. Outra coisa também, assim, eu sou sozinha hoje na empresa, né? Então, eu e eu. Se eu acerto, é eu, mas se eu erro também é eu. Né? Então, por exemplo, não vou nem falar de muito tempo atrás. Ano passado foi um ano muito dificultoso para mim, porque tinha horas que eu me sentia dando tiro no escuro. Uhum. Eu me sentia dando tiros no escuro, assim, porque eu tinha vindo de uma coleção de verão que me deu prejuízo, porque eu produzi demais e o que não vendeu praticamente sobrou demais. E de um inverno que demorou demais, que na verdade não performou, e a gente ficou naquela coisa assim, produzindo outras coisas, mas que também não era o forte. Então, assim, eu não conseguia ver. E assim, e hoje, por exemplo, eu na mentoria, eu deixo de atender. A gente vinha para cá, ainda a Laura estava atendendo uma cliente minha que estava muito chateada, porque ela já estava uma semana atrás de mentoria e eu não conseguia atender, eu não estava pegando. Então, assim, eu ficava pensando assim, meu Deus, tipo, eu tô aqui me matando sem, né, ver resultado, sendo que eu podia talvez trabalhar muito menos e trabalhar nessa área e ter. Então, tu tem que ter muito propósito, tem que ter muito foco, muita resiliência. No entanto, tanto é que, olha só, nesse meio tempo mesmo, com toda a vontade que eu tinha às vezes de jogar pro alto, tá? Porque eu juro pra vocês, eu falo isso pra vocês, tinha dias que eu acordava com vontade de fechar a porta e dizer assim, ó, tchau. Chega. Sério, era muito estressante. Ao mesmo tempo, tipo, de um dia eu já cheguei, aluguei galpão, resolvi que eu ia mudar. Aluguei o galpão no centro da cidade, vamos montar. E aí, no outro, eu já estava alugando a sala no centro. Aí meu marido disse, tá, mas tu quer desistir ou tu quer Aumentar. aumentar? E aí eu, não, vamos. E tipo assim, não sabia se ia dar certo ou não. E uma coisa muito interessante que eu nunca contei em lugar nenhum, tá? Quando eu fui montar a loja de Itapema, eu vendi o meu carro. Tipo, eu poderia montar com o dinheiro da empresa. Sim. Só que eu estava tão insegura sobre o ano que a gente tinha passado, que eu pensei assim, eu não vou tirar do caixa. Descapitalizar. Não vou. Vai ser uma aposta minha. Se eu errar, a consequência é minha, tá aqui. Sim. E aí eu vendi o carro para montar.
E aí o meu marido disse, não, tranquilo, a gente tem o carro de passeio, fica com o carro para andar e tal. E todo mundo me dizia, tu é louca, pega financiamento. Ou então, tipo, eu não queria, não era pelo financiamento em si, a gente tinha o dinheiro em caixa, só que eu não queria tirar naquele momento da operação do e-commerce. E aí, o que foi o meu pensamento? Peraí, eu vou abrir a de Itapema financia de Brusque, e depois com as duas rodando eu compro outro carro tranquilo. Né? Essa foi a minha ideia. E no entanto, o que eu falei para ti? A loja de Itapema, ela me deu um timing de produto diferente, que acabou gerando um fluxo de lançamento diferente dentro da nossa empresa. E a gente começou o ano batendo recordes de venda que a gente nunca teve na história da Notme. E tudo porque eu dei um tiro no escuro e acertei. Se eu tivesse... Mas é o movimento, né? É o movimento. É o movimento. Se eu tivesse esperando, talvez, para dizer assim, ó, ai, não, a hora que melhorar, eu vou abrir a loja, né? Talvez eu tava até... Né? Se eu tivesse pensado muito, não. Tipo, eu fui no foco, na ideia de que eu queria abrir uma loja contrabalanço da operação do e-commerce. E se para isso eu tinha que abrir mão de alguma coisa que eu tinha, beleza, vamos lá. E assim vai. Então, eu vejo que realmente hoje eu falo com toda a propriedade. Empreender é ser resiliente no difícil. Porque hoje eu já recuperei todo o caixa que eu tinha, vamos supor, não é perdido. Mas assim, e foi em pouquíssimo tempo, mas porque eu dei um tiro certo no escuro. Se eu tivesse, talvez... Você tinha o know-how, né? Você tinha o know-how e outra... todo mundo fala aquela do São Tomé, né? Do ver para crer. Eu sempre falei que para mim isso é o inverso. Primeiro a gente crê, depois a gente vê. E esse é o grande desafio de todo mundo que vai empreender ou todo mundo que fala assim, eu quero aquilo, mas eu não quero correr risco. O risco ele tá. E que nem você falou, vamos vendo. Um monte de gente morre vendo. A hora que melhorar... acabei... E no empreendedorismo é muito isso, né? Putz, acabei de fazer uma cagada. Vai lá e faz a segunda, terceira, até você acertar. Porque senão você vai e volta para debaixo da cama, se cobre e fala assim, ó, o dia que sair sol eu volto. E não dá, né? E não existe. No negócio, não tem... Claro, a gente tem previsibilidade, a gente trabalha com uma programação, mas nem tudo corre o fluxo de tudo que a gente planeja. Fosse assim, então todo mundo que abrisse um negócio só ia para frente. É lógico. Né? Então, não existia imprevistos. Então, é muito, tipo, a gente arriscar um risco calculado, lógico, como eu falei. Por que eu fiz isso? Que podia tanto dar certo como não podia. Se não pudesse, ele não ia impactar na minha operação que já estava rodando. Você fez um investimento de risco, mas dentro de um risco calculado. Dentro de um risco calculado. Poderia ter pego aberto em Balneário, só que daí, se desse errado, o risco era muito maior. Então, dentro daquilo que eu considerava um risco calculado e totalmente passível de um erro, eu fiz a minha aposta e deu certo. Né? Então, eu vejo que empreender é isso. É realmente ir na coragem. Claro, calculando dentro do que a gente pode abraçar, mas é na coragem, porque se fosse assim, por vontade, por ânimo, não foi um ano legal. Não foi um ano dentro do que a gente esperava. E foi muito frustrante, porque assim, ó, eu sou muito de meta. Então, eu coloco uma meta, eu corro atrás. E todos os anos eu superava a minha meta. Foi o primeiro ano que eu não bati a minha meta. Nossa. Então, além de tudo, eu tinha que lidar com a minha própria frustração e cobrança minha mesmo. Porque, como eu falei, eu não tenho sócio. Ninguém me cobra, eu que me cobro. Né? Então, assim, foi... Mas, no entanto, é isso. É o movimento. Tipo, eu não parei. Não, e tem o extra de você ser correria mesmo, né? Porque quem acompanha você no Instagram, né? Assim, eu vi que você tinha alugado o galpão. Aí, depois, um dia eu vi... Não, eu falei com ela, eu tô abrindo uma loja. Tô preparando uma loja. E, de repente, esses dias de novo... Eu vi daí no Instagram que estava abrindo uma loja, eu não entendi. Eu falei, meu Deus, então deve ser 2 lojas. Que daí era de Itapema. Falei, meu Deus. Não, eu vi ela um dia, eu não sei, você estava voltando de um evento ou alguma coisa, e você foi passar na obra para acompanhar, não lembro o que aconteceu. Você estava vindo de algum lugar e você foi passar na obra para conferir. Então, aí eu olhei e falei, aí, ó, tá vendo? Essa parte as pessoas não se atentam. Sim. Eles acham que aluga, bota umas prateleiras aí, põe não sei o quê, chama o fulano aqui para botar as caixas e tá tudo pronto. Não, você também foi lá e botou a mão na massa 100% do tempo, né?
Então, 100%. isso tem um impacto, isso faz realmente a diferença. Porque você está falando aqui de uma parte toda estratégica. A gente fez essa loja de Brusque, ela é uma loja consideravelmente grande, ela não é uma loja pequena, principalmente porque ela foi 100% envelopada de MDF, ela foi um projeto muita iluminação, um MDF diferente, um design como que a gente chama? Orgânico. Então, é uma mobília diferenciada, é um quebra-cabeça, literalmente um quebra-cabeça. E a gente montou essa obra em 40 dias, menos. A gente montou ela em 35 dias, basicamente. Daí a minha arquiteta, no dia que foi lá, disse assim, a gente tá querendo te contratar para fazer execução, porque assim, ó, ninguém Eu vi você cobrando povo lá. Ela falou, ninguém consegue fazer uma obra desse tamanho em 35 dias, com perfeição de acabamento de tudo, porque eu tava lá o tempo inteiro acompanhando e indo. E funciona realmente como um reloginho. O próprio marceneiro disse, Ana, não sei como as tuas coisas, elas dão muito certo. Ele disse, não dá errado as tuas coisas. Eu faço projeto para ti, é o terceiro projeto que eu estou fazendo para ti, executando, e não dá errado. E eu tenho cliente que eu estou no apartamento dele desde setembro do ano passado e a coisa não anda, não vai. O fluxo não vai. Mas por que é isso? Porque é para frente, é para frente que se anda. Não deu certo aqui, vamos fazer de outro jeito. E assim a gente você tem estratégia junto com a execução. Sim. Que é onde geralmente as pessoas falam, as coisas não evoluem. Porque às vezes é só estratégia. Às vezes muita gente que às vezes ficou só para estudar e a mão na massa e pôr em prática. E que quando você está fazendo, mais importante. Que é o mais importante para dar certo. Quando você está fazendo os dois, é muito mais fácil você corrigir um curso de um carro que você está dirigindo do que corrigir o curso de um carro que está na mão de terceiros, que você tem que esperar eles irem no final da viagem, voltar e falar, isso aqui não está legal. Então, isso é fundamental, né? Fazer parte desse processo da linha de frente é o que diferencia e acredito que é um dos pontos que faz com que a tua marca cresça cada vez mais. E como que você lida com delegar? Porque hoje você precisa delegar, porque você não consegue estar em todos os lugares, apesar de estar, né? Estar sempre presente ali. Como que você lida com isso, Ana? Primeira coisa, assim, a gente tem que ter domínio do processo. Você não precisa fazer, mas você tem que entender o processo. E eu pego tudo muito pela mão para depois delegar. Então, a gente sabe cobrar quando sabe fazer, né? Eu tô com uma equipe bem madura. Assim, meus líderes, por exemplo, as pessoas principais que trabalham comigo já estão há 4, 5 anos. Você treina, então, fica com eles e aí depois começa... Assim, sempre tem rotatividade. Apesar que eu tenho muito pouca, sinceramente. A minha equipe é uma equipe bem antiga, madura. Mas sempre vai ter, igual assim, até comentei com a menina que trabalha com a gente, eu disse para ela, a gente contratou ultimamente 8 pessoas novas a mais na equipe. Então, assim, vai começar a ter maior rotatividade, porque são pessoas novas, nem todo mundo chega e fica, então é normal. Mas, em geral, é uma equipe madura. A gente tem que apostar no treinamento, mesmo que talvez tu saiba que essa pessoa não vai ficar. Se a gente não apostar em treinar e ensinar aquela pessoa, não tem como ela aprender. E por mais que ela venha do mercado preparada, cada processo, cada empresa tem um processo. E tem uma cultura. Então, a gente tem que absorver essa pessoa e ensinar como que ela funciona ali dentro. Eu tenho a minha função dentro da Notme hoje, que é puramente estratégica, e a parte de front face da marca, que é o criativo. Então, eu preciso hoje demandar o desenvolvimento, a estratégia e o criativo. Fora isso, a execução, eu não me preocupo com nada. Você já tem uma equipe tocando Eu viajei 10 dia dias e voltei e eu sei que funcionou 100%. Tudo certo. O que precisava, eles me mandavam no celular, eu respondia, mas assim, funcionou, né? Eu não tenho dificuldade de delegar hoje, pelo contrário, assim, zero dificuldade de delegar, mas tudo é treinamento e tudo eu aprendo. Por exemplo, ano passado, a gente descobriu um furo muito grande de SEO no nosso site. E isso tinha acontecido por conta que a gente trocou a plataforma de site e a gente não acompanhou a indexação dos links novos. E eu tive uma queda ali muito grande. Quando a gente se deu conta, já tinha passado algum tempo, assim. E aí, a gente teve consultoria que verificou isso. Eu poderia só pagar a mão de obra para fazer. Mas eu digo assim, eu vou entender isso aqui. Antes de pagar para fazer, eu vou entender isso aqui na palma da mão.
E eu fui aprender, e eu passei finais de semana e noites, e manhãs, e madrugadas estudando sobre SEO. A gente, tipo assim, se eu pegar aqui para mostrar para vocês, eu acho que quintuplicou o resultado do SEO. Isso de setembro do ano passado até agora, que foi quando a gente começou o trabalho. E SEO orgânico, né? É orgânico. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, todo esse resultado também que a gente teve, também é desse trabalho que vem performando. E assim, agora a gente já ensinou outra pessoa ali dentro, a gente já está ensinando, até contratei, estou fechando agora uma consultoria agora para ir assim, a fundo em detalhezinhos que a gente precisa refinar ali dentro, mas o feijão com arroz, eu aprendi, eu sei como cobrar. Sim. Eu entendi como que funciona. Então, não adianta tu querer cobrar igual anúncio. Anúncio, eu não faço a carteira de anúncio hoje. A gente tem quase que 250 anúncios rodando o tempo inteiro. Eu precisaria ficar o dia todo em cima disso, não compensa. Mas eu sento com o meu gestor, eu sei o que é o serviço dele, eu sei o que é o meu. Eu sei o que eu cobro dele, eu sei o que eu preciso entregar para ter resultado. Sim. A gente conversa, não vou dizer de igual para igual, porque eu não tenho o mesmo domínio que ele. Mas assim, eu não cobro besteira. Uhum. Não adianta eu cobrar Você ele sabe do o que tá resultado falando, né? se eu sei que eu não estou entregando o criativo que tem que entregar. Uhum. Entende? Então, a gente tem uma comunicação muito direta, muito fácil com relação a anúncio, porque o básico eu entendo, Legal. né? É o essencial, né? Para você poder cobrar é você entender. Né? É o essencial. Quando a gente fala de financeiro, eu tenho a pessoa que trabalha lá. Eu só me intrometo no financeiro quando o orçamento não bate. Quando não vendeu o tanto que precisa para pagar o que precisa para pagar, ou a gente comprou demais, a gente precisa equalizar estoque, então daí eu entro. Por quê? Porque dentro da estratégia eu preciso trabalhar com o financeiro junto. Comercial e financeiro andam junto. Sim. Com certeza. Não tem como não. Mas, fora isso, se está rodando, ele sabe o que tem que fazer, eu só vou conferir os números. Então, é assim que funciona. A gente tem que entender aonde a gente precisa estar e demandar o que dá para fazer, tendo conhecimento ali do que a gente está cobrando. E o que você acha que te diferencia o que a Note Me é diferente de outras marcas? Enfim, né? Eu sempre falo que assim, ó, eu sempre fui muito estratégica com relação à venda. E quando eu pego mentoria, é a primeira coisa que eu bato. É estoque e venda, é como que está o fluxo de venda. Não adianta tu ter todo o resto funcionando, tu ter um administrativo lindo, tu ter Marketing, né? um marketing perfeito, se tu não está vendendo. É a venda. O que segura uma empresa, o que sustenta e o que faz ela crescer é a venda. É a venda. Se não tem venda... Claro, tu tem que saber precificar, porque se tu vender com precificação... Mas, assim, a base continua sendo a venda. Uhum. E eu vejo que hoje essa galera que vem muito assim... e o propósito. Claro, a gente tem que ter propósito. Claro. Mas o propósito ele tem que ser teu, não só da marca. O propósito parte de quem está aqui, o que eu estou entregando para o mundo. É aquilo que eu sempre falo para quem trabalha comigo. Eu não quero ser uma pessoa na internet que lá dentro da minha empresa eles olhem para mim e digam assim, ela na internet é uma farsa. Uhum. Não é. Quem trabalha comigo, quem convive, sabe que eu sou a mesma pessoa, muito pelo contrário, eu sou muito mais legal, inclusive, pessoalmente, do que o que eu sou na internet. Porque na internet eu tenho que ter aquele posicionamento. Talvez nem é que eu tenho que ter, mas na minha cabeça eu tenho que ser aquela persona. E quem trabalha comigo sabe que eu passo 90% do dia fazendo piada, brincando. Eu crio um ambiente leve para trabalho. Raras vezes eu preciso ser brava com alguma coisa. Eu faço piada até da desgraça, como diz o outro, até do que está dando errado, sabe? Então, assim, propósito a gente tem que ser a gente, para a marca, para as pessoas, e isso vai resplandecer na marca. A marca ela sempre vai ser o espelho daquilo que a gente é como pessoa por trás da marca. Mas, assim, a empresa em si, ela tem que nascer com a veia da venda. Se você veio pro BRICS, está no negócio, é para vender. Nada cresce não é se não para tiver a venda, né? A venda porque assim, lugar. porque eu quero fazer...
tudo bonitinho, o Instagram, quero fazer aquelas coisas tudo muito bonitinha, a página bonitinha, tudo. Ai, a foto de respiro não vende. Esquece a foto de respiro. Foto conceito. Tá feito Foto conceito não É. vende. Isso. Entende? Então, assim, eu nunca fui muito apegada a essa coisa do... Não, a empresa tem que vender, tem que fazer vender. Fez, vendeu, ok. Fez, não vendeu. Tem que fazer outro para vender, para recuperar aquele ali que não vendeu. E aquele ali a gente vai liquidar e deu. Exato. É assim que funciona a roda. Legal, Perfeito. gostei. É muito legal. bem colocado. Assim, o propósito ele só importa se estiver acontecendo as coisas, né? E assim, ó, quando a gente fala de propósito, o propósito ele só tem função se ele for em benefício de alguém, Uhum. de alguma coisa. O que tu, como marca, como pessoa, está entregando para o mundo? E eu digo toda a vida, a gente só consegue ajudar outras pessoas e ser bom para as outras pessoas quando tu tem resultado também. O que eu vou entregar de bom para outras pessoas se eu não estou dando conta nem da minha vida, da minha empresa? Sabe como eu chamo isso? A regra das máscaras do avião. Se tiver primeiro em você, depois das crianças nos velhinhos. Então, é realmente isso. Primeiro, não tá. Primeiro resolve o seu, aí depois você vai resolver o do mundo. Exato. Então, eu penso assim, a empresa é venda. E o que eu vejo da Notme hoje, ou de mim, até mesmo como diretora, é isso. Eu não fico me apegando no que deu errado. Se deu errado, vamos para frente e vamos fazer dar certo. É. Para dar certo, tem o errado no meio, né? Sempre faz vai parte, ter. faz Inclusive, eu parte. vejo que a gente erra quase que mais do que o que acerta. É que assim, a gente, ao longo do tempo, a gente vai errando menos, né? E acertando mais. Mas o erro sempre vai ter. Não existe um caminho que a gente só vai para frente. Não tem ninguém tão bom que não esteja errando pra caramba, Não. né? Eu acredito muito nisso. Eu olho, toda vez eu olho e falo, nossa, eu erro demais, demais. Mas um amigo meu uma vez falou, cara, mas você acha que é a pessoa que eu conheço que mais tenta também? Que é o Porque importante. não né? dá tempo. Você tá falando comigo de manhã, eu tô falando, cara, puta, fiz uma imensa. Como é que eu vou arrumar, não sei o quê? À noite, cara, tive uma ideia. Vamos fazer assim, vamos fazer... vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. Porque não adianta, tem que ter movimento. É Senão- muito assim. Eu sou muito assim, tipo... tem dias que a venda tá ótima, tá acontecendo sozinha. Tem dia que a gente chega, a venda não tá acontecendo. E aí, eu não fico esperando. Vamos sentar, vamos ver o que é. Hoje, claro, tecnicamente, a gente já tem um olhar que consegue enxergar muitas vezes onde é que está o erro. Mais rápido, né? Mais rápido, né? Se a gente entende um pouquinho de anúncio, se tu entende um pouquinho do fluxo do site, tu começa a analisar números, tu consegue rapidinho entender onde é que está a falha. Se não tem cliente vindo do anúncio, se o anúncio não está trazendo o cliente, o problema está no anúncio. Se tem pessoas no site, mas a venda não está acontecendo, ou tu está com problema no estoque, ou tu está com problema no site, ou tu está com problema no fechar o carrinho. Como é que eu vou descobrir? Vamos para analisar o caminho do cliente dentro do site. O cliente está chegando no carrinho e não está fechando, ou é a condição de pagamento ou é o frete. Não, o cliente está indo no produto, mas não está indo porque não tem estoque. Está faltando estoque do produto que lá no anúncio está impactando. Uhum. O cliente está chegando no produto, mas está levando para o carrinho, está tentando fechar e não consegue. Então, é o gateway de pagamento. Então, assim, tu começa a criar um comportamento que tu consegue entender onde é que está o problema. Tem um checklist, né? Para Que chegar tu lá vai e conferir, seguindo e tu né? vai entendendo. E aí a gente começa a tomada de ação. Então, hoje, para mim, é muito prático chegar lá e entender o que a gente vai fazer. E aí a gente começa a movimentar. Sim. Então, eu não fico esperando pelo gestor para resolver, eu não fico esperando pela venda acontecer. Alguma coisa a gente vai fazer. Com certeza. Você já está dentro de todos os processos, você entende tudo o que está acontecendo. Tipo, ela respira a marca. A gente, igual esses dias, não estava vendendo. Eu olhei, tinha cliente entrando para o site, tinha fluxo de cliente no site. Na hora, tipo, era isso, porque lá o fuso é diferente, né? Então, lá, tipo, lá já era dia e aqui era 4 da manhã, né? Uhum. Daí eu mandei para a menina que cuida do estoque. Eu disse para ela, dá uma olhada no produto X, Y, Z. Algum deles deve estar faltando estoque, porque a gente está com fluxo, não tem venda. Batata tinha um produto que era best seller e estava com o estoque esgotado.
Então, assim, a gente começa meio que entender o fluxo. Sim. E você consegue sanar, porque imagina, é uma engenharia, né? Então não adianta você chamar o pessoal para passar na frente da tua loja se a vitrine está vazia. Exato. Então, estão trazendo para o anúncio do calçado A e B. Legal, o A esgotou. Todo aquele dinheiro que você está botando para trazer para o A, pode ser que uma coisa ou outra respingue no B. Mas boa parte vai embora. Vai embora. É só um ralo Aí de dinheiro. a pessoa que não entende esse caminho, ela vai querer matar o gestor de anúncio. Aham. Ah, porque o meu gestor não sabe fazer. Ah, porque está gastando meu dinheiro. Ah, porque não está fazendo. Mas o cara não tem, o cara que faz o anúncio, ele é gestor de anúncio. Ele não sabe do teu estoque. Ele não sabe do fluxo da tua loja. Isso é verdade. Ele não tem como adivinhar. Não, Ele e vai é fazer difícil, o papel né? dele. Imagina, você como Então- dona, você tem essa visão 360. Ele não tem. É por isso que eu tô falando. É. Então, assim, se tu não tem esse conhecimento, por isso que tanta gente desiste. Ah, eu botei dinheiro em anúncio, mas aí só comeu o meu dinheiro e não vendeu. Não Não, mapeou. Não mapeou. Isso. Entende? Então, não adianta. Tem que entender de tudo um pouquinho. Não dá para pular a etapa. Perfeito. Não dá para pular etapa. Muito bom, Ana. Adoramos que você veio. Achei Que horas, né? muito legal. Entendendo um pouco mais. Nossa Senhora. É porque é bacana porque tem assim, a gente vê que tem entusiasmo e tem estratégia, né? Tem estratégia, mas também tem a frente do negócio, tem a mão na massa. E você Isso respira é muito bom. isso, né? Ah. Dá pra ver. Eu Você gosto. fala assim com uma O olho empolgação, brilha. O olho brilha, é muito amor. Então tá explicado. É também igual a loja o sucesso. física, né? Tipo, as pessoas falam assim, mas mais trabalho, mais funcionário, mais... Só que eu amo. Sim, Assim, dá ó, pra ver. eu amo estar na loja física, eu amo esse contato. E eu acho que para o futuro da marca, a gente precisava ter esse olhar, essa experiência, sabe? De entender esse fluxo, de entender a experiência do cliente com o produto dentro da loja. Não só pelo e-commerce, não só aquele cliente que a gente traz por ali. E respirar a marca é o principal também, porque, cara, é muito difícil. Todos os dias são difíceis. Não vou dizer pra ti que é fácil. Então, se tu não estiver respirando aquilo ali com muita vontade, muita sede, muito amor, não aguenta. Isso aí. Não aguenta. Tem razão. E vamos ter que encerrar, né? Porque passamos do tempo. Só daqui a pouco, né? Falo pouco, né? Mas Não, mas a gente agradeço também, e o assunto- de coração de você ter vindo de Brusque pra cá. Ah, eu pra vir agradeço o convite compartilhar. também, tá? Essa- Espero somar, né? Com Espero certeza. que seja produtivo e muito obrigada pelo convite. Fiquei Imagina. lisonjeada. Demais, foi muito, muito, muito legal mesmo. Bom, e agradecer nossos patrocinadores, Outdoor Media, pela parceria. Inclusive, a gente está em outdoors pela cidade. A gente é um podcast, mas a gente está Amei. por aí. A nossa empresa parceira que trouxe uma... Fizemos do Quem Pode Fashion, né? Aham, que você amei. trabalha com moda. Aí a dela tem um nome caneca, também, eu a dela gostei. tem nome, sim. Amei. Obrigada. A minha não tem Então, nome. nossos parceiros, a Ana Venante, que faz nossa maquiagem, nosso cabelo, também produziu a Ana Maravilhosa. também. aham. A GK Ideias, Guto. que é o Guto, que faz nossas fotos, nossos vídeos, nosso catering. De Panite, pelo catering, tava muito bom mesmo. Inclusive, vocês salvaram a gente porque a gente não teve tempo de almoçar. Isso. Foi perfeito. A roupa. A Mai, agora ele me ajudou a lembrar, eu tinha esquecido. A Mai, que fica aqui no Shopping Cristal, que me vestiu hoje. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Aqui vai estar nossa Aproveitem, arroba. assistam de novo.